Seja muito bem-vindo ao nosso encontro teológico. Peço que você fique até o final, porque o programa de hoje está imperdível. Portanto, vem comigo que o programa de hoje está só começando. A paz do Senhor, conforme havíamos prometido, queremos trazer no nosso programa de hoje um tema que não é tão bíblico como de nosso costume trazemos aqui no nosso programa, mas é um tema em que nós iremos responder e abordar sobre ele à luz da Bíblia, que é usos e costumes. Eu acredito que é um tema que nós precisamos e devemos trabalhar, afinal de contas ele faz parte da nossa igreja moderna. Hoje, é impossível não citarmos esse tema no nosso dia a dia, ou falarmos sobre ele em algum momento do nosso dia, dos nossos intervalos e até mesmo enquanto estamos entre pessoas, socialmente, eclesiasticamente, tanto dentro ou fora do ambiente religioso, dos cultos em nossas igrejas locais. Sempre estamos falando sobre este assunto ou nos deparando com pessoas falando sobre ele. Usos e costumes é um tema que provoca muitas discussões, polêmicas, debates e dúvidas. E hoje, no nosso programa, nós iremos procurar responder e esclarecer o máximo possível sobre este tema. Traremos à luz da Bíblia textos bíblicos que irão aclarear ainda mais o nosso entendimento sobre este assunto que é tão atual e moderno, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. A igreja está entrando dentro desse sistema cultural que se modernizou e que trouxe usos e costumes. Portanto, nós temos aqui alguns pontos sobre usos e costumes que nós devemos abordar. Primeiro, usos. É tudo aquilo que é ou não usual à nossa vida cristã. Nós temos também os costumes, que são os hábitos, tanto pessoais como coletivos ou culturais, hábitos sociais e etc. Tudo aquilo que influencia de uma forma social ou individual uma pessoa cristã. No nosso caso, nós somos influenciados por culturas, seja ela social, familiar, ou relacionamento interpessoal e até mesmo eclesiástico. Tudo isso pode nos levar a um costume ou a determinados tipos de costumes que nós construímos na medida em que nós crescemos e que nós somos influenciados ao nosso redor. Portanto, vamos direto ao ponto. Nós temos aqui 4 pontos a serem trabalhados, a serem pontuados. Primeiro, cabelos. Segundo, vestimentas. Terceiro, maquiagens. E quarto, adornos. Eu vou falar primeiro sobre cabelo. Nós temos aqui, sobre o cabelo, 3 pontos. Pintura capilar, cortes de cabelo e tipos de penteado. Em segundo lugar, nós podemos falar sobre maquiagem. Nós temos o pó facial e suas variadas cores e opções. Nós temos também os batons e delineados, que são tipos específicos de maquiagem feminina. Temos também as vestimentas, que são tão faladas e tão debatidas no segmento religioso e essencialmente evangélico. Nós temos saias, calças, shorts, bermudas, vestidos e etc. Temos também peças íntimas e sex shop, que é uma questão que também faz parte da nossa realidade moderna, em relação ao que está em moda e ao que é usual sobre este assunto, e que também faz parte de dúvidas em relação ao segmento religioso. Falaremos também sobre isso. Enfim, o que de fato é usual e o que de fato não é usual. O que dentro de todos esses assuntos, dentre esses 4 tipos de assuntos que nós dividimos sobre usos e costumes, é lícito, é viável, é correto, não é proibido a um cristão utilizar ou não utilizar. Nós precisamos partir do seguinte pressuposto.
o que a Bíblia diz a esse respeito. Nada pode ser debatido sem que antes tenhamos ou consigamos extrair alguma posição bíblica a respeito de todos esses assuntos. A Bíblia, para você entender, ela possui muitos ensinamentos, instruções que são educativas e que nos ensinam o caminho da verdade e a opção que Deus deseja que nós tomemos. Afinal de contas, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é a melhor opção e ela sempre terá razão em relação a qualquer tipo de dúvida ou assunto que nós abordamos. Mas deixa eu explicar uma seguinte coisa que é muito importante para você entender. A Bíblia possui alguns tipos de mandamentos, alguns tipos de instruções. A Bíblia tem mandamentos, doutrinas, que são vários textos que se encaixam dentro de um único contexto. Nós temos a teologia sistemática que nos ajuda a estudar a Bíblia e a sua verdadeira interpretação bíblica. Nós temos as exortações, que são as advertências, que são aquelas palavras de instrução que nos levam a evitar ou a preservar a nossa integridade espiritual, moral, cristã e etc. Temos também as correções, que são as disciplinas dadas para aquele que já transgrediu. As exortações servem para evitarmos e as correções para corrigirmos os nossos erros. Temos ainda, e por último, as recomendações bíblicas, que não são doutrinas, não são mandamentos, não são nada do que citei anteriormente. São sugestões, conselhos que trazem a melhor opção. E nós encontramos várias recomendações de Paulo em suas cartas relacionadas a usos e costumes. E o apóstolo Paulo nos dá sugestões, conselhos pastorais, doutrinários, com princípios dentro dessas recomendações que nós devemos considerar quando o fato está relacionado a usos e costumes. E quais são, afinal de contas, essas recomendações relacionadas a usos e costumes? Primeira recomendação: respeite os princípios alheios. O apóstolo Paulo nos traz um versículo, e eu gostaria de compartilhar com você, que nos ensina a não desprezarmos ou a não discriminarmos aquele que não utiliza ou não faz aquilo que eu faço ou que você faz. Se algo para mim não é usual, eu não posso impor a alguém aquilo que eu faço ou aquilo que eu acho que para mim é usual. Não é porque eu acho que é usual que eu vou impor ou que eu vou coagir o meu próximo ou o meu irmão a também considerar determinada coisa que para mim é usual, como se ele tivesse que fazer exatamente o que eu faço ou o que para mim é usual. Você consegue entender? O respeito está em primeiro lugar. Se para você algo é importante em relação a usos e costumes, não exija do seu próximo o que você considera usual. Segundo, escolha as melhores opções. Afinal de contas, nós devemos seguir as recomendações bíblicas. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia nos ensina, em terceiro lugar, como recomendação, pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo Pedro, que nós devemos zelar pela boa fama, pela boa imagem, pela boa moral e pela credibilidade social. A nossa imagem é importante, o nosso exterior fala também, e ele deve ser bem cuidado, bem zelado e bem preservado. Eu estou falando do nosso corpo, até porque usos e costumes está estreitamente ligado ao nosso corpo. É o que nós colocamos de vestimentas, de adornos, de enfeites, de maquiagens e etc. Tudo está ligado ao corpo. E quais são as recomendações de Paulo em relação às mulheres, principalmente? Vamos para um versículo que está em 1 de Pedro. Acompanhe comigo. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Bom, percebe-se a preocupação de Pedro em relação não ao exterior, mas ao interior da mulher. Nós poderíamos também explicar um pouco sobre a realidade da época de Pedro e o porquê que ele escreveu este versículo. Existem palavras, citações
de joias, de enfeites, tranças, etc., nesse texto, que nos mostram que na época de Pedro, no contexto que o circunda, mulheres cristãs se convertiam, não judias, como aquelas que foram as primeiras convertidas em Jerusalém, mas outras mulheres gentias de outros povos que haviam sido alcançados pelo Evangelho e que traziam hábitos e costumes culturais do seu povo, da sua etnia, e que acabavam influenciando mal as mulheres cristãs que estavam na igreja local. Isso era repugnado ou reprovado pelos apóstolos, que, como nós podemos perceber aí, recomendavam às mulheres que evitassem o uso de joias e determinados tipos de enfeite corporal, para que não causasse uma influência pagã ou até mesmo uma influência pior do que uma simples joia ou um simples adorno. Até porque o que está em jogo não é apenas um adorno, não é apenas uma joia ou um enfeite, mas uma cultura de princípios e de boa fama que era preservada pelos apóstolos. Portanto, tudo isso que foi citado até aqui no nosso programa, sobre vestes, adornos, maquiagens, cabelo, tudo deve partir do princípio da razoabilidade e da moderação. Afinal de contas, tudo tem que ser moderado, seja cabelo, seja veste, seja maquiagem ou seja adorno. Aonde há os exageros, há ali a imprudência que nos leva ao pecado. E o pecado não está na joia, não está no adorno, não está no enfeite, não está na roupa, está na consequência influenciada por todas estas coisas, bem como também no exagero de todas elas. Tudo aquilo que foge do limite ou do controle é que nós podemos caracterizar como pecado. Nós respondemos algumas perguntas sobre usos e costumes, e eu não completei as minhas respostas. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para responder mais algumas. Sobre calças, sobre joias, sobre adornos e sobre vestimentas, tudo deve ser, maquiagem tem que ser utilizada por uma mulher cristã com moderação. Uma mulher cristã jamais poderá se utilizar de uma maquiagem exagerada que descaracterize a sua verdadeira identidade facial. O que dizer do batom? Nós poderíamos aqui também falar sobre isso. Uma mulher cristã jamais poderá utilizar um batom de coloração desproporcional, tanto à sua imagem cristã, como ao ambiente onde ela se encontrar. Até porque tudo que está relacionado a usos e costumes, seja vestes, maquiagens, ornamentos, adornos, tudo isso tem muito a ver com o local aonde você irá ou aonde você estiver. Existem vestes que são proporcionais a cada ambiente ou a cada local. E existem vestes, maquiagens e adornos que estão completamente desproporcionais a determinado local. Por exemplo, falando sobre um ambiente religioso do culto. Para isso, nós adotamos a recomendação de Paulo que diz que nós devemos evitar tudo aquilo que gera escândalo, enfraquecimento ou debates entre irmãos. Ou seja, se há alguma coisa relacionada a usos e costumes, tenho na minha consciência de que não é pecado, mas que para o meu irmão que é fraco é pecado, segundo a recomendação de Paulo, eu devo evitar o uso de determinada coisa, de determinada veste, joia, adorno e etc., para preservar a boa saúde e o bem-estar do meu irmão. E a partir do momento que eu fujo desse princípio, fazendo simplesmente tudo aquilo que para mim é o que interessa, o que eu quero, o que para mim é usual, a vida dos outros não interessa, a opinião dos outros não vale, a minha imagem não tem problema, eu estou fugindo do princípio da boa saúde e da preservação do bem-estar, da minha relação horizontal, não só cristã com a igreja, mas também na minha relação social. Porque o apóstolo Pedro escreve dizendo: não vos porteis de modo que deis escândalo, nem a judeus, nem a gentios. Judeus, é claro, são aqueles que fazem parte da nossa igreja local. E os gentios estão fazendo alusão a todos aqueles que são de fora. E por que eu digo isso? Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E esse corpo, segundo as recomendações de Paulo, deve ser preservado. Afinal, por que mulheres e também homens, que não fogem também
dessa realidade gostam tanto de se adornar, de se enfeitar, de se maquiar e às vezes até de se vestir de uma forma inadequada. Porque existem vícios culturais, sociais, familiares que influenciam esse crente a adotar determinado estilo de vida. Tudo isso é o que nós sofremos como influência, seja ela social, familiar, horizontal, por meio de pessoas ao nosso redor e etc. Em relação a adorno, se a intenção da mulher é embelezar, melhorar, abrilhantar a sua beleza facial, tudo bem, desde que seja com moderação. Se uma mulher deseja fazer academia, se uma mulher deseja passear, viajar, não está a trabalho, a faculdade ou a escola, mas precisa usar uma calça, que esta calça seja dentro da melhor opção. Para quem não sabe, dentro da etiqueta social, especialistas e profissionais de moda e estética fazem estudos sobre ética e trazem um entendimento incrível sobre este assunto. Não são religiosos, não são evangélicos, mas eles mesmos dão uma opção e uma opinião social e ética que para uma mulher cristã, olha, muitas corrigiriam diversos hábitos pessoais que fogem completamente da ética e da moral, tanto cristã como até mesmo social. Existem determinadas roupas que dentro de um ambiente religioso não são adequadas. Existem mulheres que não conseguem abrir mão de um short, de uma mini saia, de uma camisa decotada ou de uma camisa de alça. Não conseguem vestir uma camisa de manga. Outras não conseguem vestir uma saia, principalmente longa, porque para ela aquela peça de roupa não se encaixa no seu estilo de vida, que para ela não é adequado. Existe a roupa folgada, a roupa justa e a roupa colante. A roupa colante é aquela que não dá nenhum tipo de flexibilidade, de espaço ou folga na roupa. É aquela peça de roupa que está literalmente colada na pele do corpo. Se tiver uma opção melhor, você deve optar pela melhor opção. Temos várias. Temos uma moda aí que está com uma grande variedade de opções no mercado. Existem calças femininas que são lindas e que não são colantes. Além de também calças masculinas que não precisam ser literalmente colantes. Todo tipo de roupa que expunha o corpo, tanto do homem ou como da mulher, consequentemente irá provocar o instinto tanto feminino como masculino. Sem falar que hoje, uma mulher que expõe o seu corpo, infelizmente não atrai apenas o instinto sexual do homem, mas até o de outras garotas, que infelizmente são atraídas pelo mesmo gênero que ela. Você já imaginou, mulher cristã, quantos homens já foram atraídos ou provocados pela exposição do seu corpo? Você sabia que a etiqueta social diz que existem partes do corpo da mulher e até mesmo comportamentos dela que provocam o desejo e o instinto sexual masculino sem ela perceber? É isso mesmo. Segundo estudos sociais de etiqueta por especialistas, comprovam que uma mulher consegue provocar ou seduzir a atenção da masculinidade do homem simplesmente quando ela faz pequenos gestos corporais, como por exemplo o de pegar nos cabelos, o de passar a mão em determinadas partes do corpo, expor simples e discretas partes do seu corpo, como essa região aqui superior do seu bustos, como camisas de alça que acabam expondo todo o seu ombro e as suas axilas, mulheres que levantam o braço ou pegam no cabelo, enrola a trança. São pequenos gestos, mas comprovam que provocam e que influenciam a masculinidade do homem. Isso são apenas alguns vislumbres para que você entenda que, de fato, nós não estamos só trabalhando sobre uma questão de usos e costumes, mas o que envolve o que nós estamos estudando no nosso programa de hoje
é muito mais do que isso. Então, para preservar a imagem, para evitar os escândalos, para não enfraquecer os fracos, para não gerar polêmicas, para não trocar o certo pelo duvidoso, é que nós adotamos uma postura mais conservadora e mais ortodoxa, porque sendo assim sabemos que não estaremos pecando. Você consegue entender? Aí muitos perguntam o seguinte: se na minha igreja, meu estatuto diz que eu do sexo masculino não posso usar ou utilizar bermuda. Se eu utilizar bermuda, eu estou pecando. Para a mulher, se eu usar adornos, como pulseiras, brincos ou outras joias, eu estou pecando. Aí você me pergunta, à luz da Bíblia, será que eu estou pecando? Bom, nós devemos ponderar a seguinte declaração paulina, Romanos capítulo 13, versículo 1. Sujeitai-vos às autoridades constituídas. Nesse caso, se você é de uma igreja, se você é filiado a uma instituição religiosa, e nessa instituição você sabe que você não pode utilizar determinado tipo de adorno ou determinado tipo de veste em determinado lugar, porque, claro, depende de lugar para lugar, você sabe disso, então você está quebrando esse princípio, que é o princípio da sujeição às autoridades constituídas por Deus. Ah, mas em outra denominação, igreja X, igreja do irmão Francisco, não tem essa proibição, não tem essa restrição. Lá pode, lá é liberal, lá é lícito. Ok, lá é lá. Na sua igreja é a sua igreja. Você precisa entender que você não está na igreja do irmão Francisco. Você está na sua. E se na sua você não está seguindo as regras e obedecendo conforme o juramento do batismo, no dia em que você desceu as águas, você está quebrando o princípio da obediência às autoridades constituídas por Deus, bem como também as normas e regimes da sua igreja. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, inclusive usos e costumes, fazei tudo para a glória de Deus. Está glorificando a Deus? Continue fazendo. Está glorificando a Deus? Continue usando. Está glorificando a Deus? Então você está no caminho certo. Mas se o que você faz, se o que você utiliza nas suas vestes, adornos, maquiagens, etc., foge do princípio da moderação. Até porque essas coisas não servem para nada além de apenas enfeites pessoais com a intenção de embelezar ou melhorar a beleza da estética facial ou da nossa apresentação aparente pessoal, da nossa apresentação pessoal. Nada disso tem nenhum tipo de proveito espiritual. Mas se outras pessoas acham que podem utilizar ou que podem continuar fazendo determinada coisa, ou utilizando determinado tipo de roupa, determinado tipo de adorno, determinado tipo de maquiagem, se para ela é lícito, ela responderá por si diante do tribunal de Cristo. Afinal de contas, todas as nossas escolhas e decisões, princípios que nós construímos e valores, serão julgados no tribunal de Cristo. Portanto, a minha recomendação aqui no nosso programa é que você adote aquilo que você sabe que não é pecado. Aquilo que foge desse princípio só vai gerar polêmicas, dúvidas e debates que vão escandalizar, enfraquecer e desgastar não só a sua relação interpessoal, como também eclesiástica e, por fim, espiritual. Siga as orientações de Paulo, siga as recomendações bíblicas e assim você continuará glorificando a Deus. Que Deus te abençoe. E vamos continuar nestas abordagens. Você possa interagir conosco, seguir o nosso canal, se inscrever caso não seja inscrito e não se esquecer de deixar o sininho ativado para receber a notificação do nosso programa. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro teológico.